A Bíblia é o livro de Deus escrita pelos homens. É isso mesmo, meu querido, que você acabou de ouvir. A Bíblia é o livro de Deus escrita pelos homens. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é o livro de Deus escrita pelos homens, mas sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E por definição, acerca de inspiração, eu gostaria de fazer uma citação que diz assim: inspiração é o processo pela qual Deus influenciou, orientou e auxiliou os escritores das Escrituras para que fossem capazes de registrar o que ele havia lhes revelado sem qualquer erro ou engano. No entanto, meu querido irmãos, nós temos aí dois aspectos da palavra de Deus, do livro de Deus, o lado humano e o lado divino. O lado humano que foi escrito, mas o lado divino sob a orientação do Espírito Santo. E Pedro nos diz isso em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, meu querido ouvinte, de uma vez que você sabe que a Bíblia é o livro de Deus que foi escrito pelos homens, eu quero considerar com você, de forma breve, 4 verdades acerca dessa doutrina, a doutrina das Escrituras, que é de fundamental importância para mim e para você. E a primeira verdade que podemos destacar no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é que Deus é o próprio autor das Escrituras. Diz assim o versículo: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, não teve nenhuma parte das Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, toda essa obra foi inspirada e estava sob a supervisão do Espírito Santo, de maneira que Deus é o próprio autor das Escrituras. Mas a segunda verdade que eu gostaria de destacar é que as Escrituras têm o seu próprio autor, que é Deus, mas também ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Diz assim o texto: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aqui nós vemos que a palavra de Deus nos foi dado e é autoridade sobre as nossas vidas. Ela tem esse propósito de nos ensinar, mas também ela tem autoridade para nos corrigir e para nos repreender. A terceira verdade que podemos ver é que também a palavra de Deus nos habilita para pregar o Evangelho. O versículo 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos habilita, torna você apto para levar a palavra de Deus aos perdidos. Paulo é bastante claro também na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar
e que maneja bem a palavra da verdade. A quarta verdade que eu gostaria de pensar com você é que as Escrituras, ela é o nosso alimento diário. Diz o versículo 14 e 15: Tu, porém, e aqui nós vemos Paulo exortando a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra de Deus é também o nosso alimento diário. Quando eu leio a palavra de Deus, eu me alimento espiritualmente. Quando eu leio a palavra de Deus, eu desenvolvo a minha salvação. Quando eu leio a palavra de Deus, eu cresço na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero concluir esse devocional acerca da doutrina das Escrituras perguntando a você: você tem respeitado o autor das Escrituras? A Bíblia ela não nos foi dado para que você pudesse a interpretar ou até mesmo falar algo que o autor não quis dizer. Por isso, respeite o autor. O autor das Escrituras é Deus. Quero também aplicar a segunda lição aos nossos corações e dizer que a Bíblia ela é uma fonte de autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ela nos ensina o caminho que devemos andar quando estamos no caminho errado. Ela nos corrige, nos repreende, ou seja, ela é uma bússola para aqueles que estão perdidos. Mas também a palavra de Deus é uma espada, ela nos confronta também. E em terceiro lugar, a palavra de Deus nos habilita para que possamos levar até outras pessoas o evangelho da graça de Deus. Você tem feito isso? Você também tem considerado a quarta verdade, na qual a palavra de Deus é o nosso alimento diário? Pois bem, pense nisso, porque a Bíblia é o livro de Deus escrito pelos homens. Que Deus nos abençoe.